Pequenos grupos de rebeldes que se envolveram na guerra urbana e ataques terroristas ocasionais. Até 2036, 20 anos após a eclosão, a Fedra e os militares haviam abandonado quase todas as zonas de quarentena, mantendo-se concentrados apenas em um lugar de todo o país, como Boston, que segurava com uma mão de ferro. Boston, em particular, teve níveis extremos de segurança, com soldados e postos de controle em todos os lugares, e muros altos de concreto com torres de vigia e holofotes. Diferente de Pittsburgh, que parecia ter apenas um muro de cimento coberta com arame farpado e alguns pontos de verificação. As zonas intactas remanescentes não controladas pela Fedra eram controlados por uma mistura de vagalumes, bandidos e civis independentes. A Fedra instruía civis com tarefas dentro e fora das zonas de quarentena. Presumivelmente, os civis que residem dentro de zonas de quarentena podem ser recrutados para o serviço militar, a fim de reforçar os seus números. Ela também mantém colégios militares, onde as crianças são treinadas para se tornarem soldados quando tiverem idade. Logo no início do surto, cartas escritas por habitantes poderiam ser entregues entre zonas de quarentena. Não se sabe se isso continua. Até o momento de The Last of Us, a Fedra ainda controla Boston, e parece ser superior na guerra contra os vagalumes. Embora ela controle apenas algumas zonas, ainda é poderosa, com controle sobre os remanescentes do exército norte-americano. 44 http sobre.telastofus.com.br 2015-08 Fedra, HTML. Os bandidos. Aqueles pessoas fora dos muros quando as zonas de quarentena subiram, quer devido ao infortúnio ou desejo, eram forçadas a furtar para viver. Em muitos casos, era mais fácil simplesmente tirar de quem já tem fez o trabalho duro. Estes são os bandidos. Bandos de sobreviventes que se tornaram predadores sobre seus companheiros. Insular e caótico, eles são geralmente liderados pelo mais forte e mais sanguinário entre eles. Seus objetivos são a sobrevivência e o poder das regiões que dominam. 5 Os bandidos geralmente possuem armamentos mais básicos e todos os bandos criam suas próprias regras. Por exemplo, há grupos que não permitem mulheres e crianças, outros só de mulheres. Os costumes dos bandidos geralmente são mais nômades, montando acampamentos em determinadas épocas do ano e obtendo recursos que os arredores oferecem e também dos azarados que passarem em suas zonas ou armadilhas. Os caçadores. Nem todas as zonas de quarentena foram bem-sucedidas. Em alguns casos, eles foram abatidas pelo alastramento da infecção, mas em outros eles foram derrubados por 5 idem nota 2. Os Fireflies vagalumes. Nascidos da insurreição durante a primeira repressão militar, os Fireflies vagalumes são uma organização frouxa com as metas de encontrar uma cura para o CBI, trazendo de volta a civilização. Embora idealistas, eles não são ingênuos e não se intimidam em matar na defesa ou, se necessário, no ataque. Também abrem a possibilidade da reabilitação de ex-militares ou caçadores se juntarem a eles. Eles têm suas próprias zonas de quarentena espalhados por todo os Estados Unidos, incluindo o St. Hospitalar de Maria, em Salt Lake City, um grande centro de pesquisa. 7. Aqueles que se unem aos Fireflies se tornam lutadores em nome de um mundo melhor e menos selvagem. As comunidades dos Fireflies são protegidas por infectados que eles mesmos atraem para as redondezas, bem como por fortes vigílias. Possuem diversas rotas de fuga em caso de ataques da Fedra ou de algum grupo de caçadores ou bandidos que consigam subjugar suas defesas. Nas suas áreas, temos o que mais se parece com a humanidade como a conhecemos, tendo cooperação, divisão de tarefas e compartilhamento de comidas. Todos os líderes dos Fireflies são participantes ativos nas missões que criam e, na maioria dos casos, ótimos estrategistas. Muitos Fireflies possuem contatos com os contrabandistas das ZQ
controladas pela Fedra, onde conseguem informações para ataques terroristas. Motivados pela necessidade de itens ou demonstrar seus ideais de justiça e liberdade. 7 idem nota 2. Os residentes. Os residentes são aqueles que vivem nas zonas de quarentena, comandadas pela Fedra e conseguindo se manter com os tickets de comida escassos que são liberados pela Organização das ZQ, pelo escambo de bens ou através de contrabando de mercadorias de toda a ordem. Estão sempre sujeitos às intervenções militares e às análises de saúde rotineiras. Os infectados são mortos na frente de todos, sendo mesmo que não exista o mínimo indício de transformação ocorrendo. Para os residentes, o que importa é a sobrevivência e os meios para ter uma vida mais ou menos digna no mundo apocalíptico que se formou. Aqueles sobreviventes que não desejam apenas o mínimo para viver ou que se negam a ingressar na Fedra, quando requisitados, geralmente fogem das zonas de quarentena. Muitos contrabandistas, ao serem descobertos, também fogem para evitar a morte ou precisam abandonar as zonas por algum período de tempo para completar alguma missão. Armadura melhoria custo em peças. Observações. Jaqueta de couro mais um de bônus 40 limite de mais 2 mais 3. Colete balístico mais um de bônus 50 limite de mais 3 mais 3. Traje Fedra mais um de bônus 70 limite de mais 2 mais 2. Escudo médio Fedra a parar mais 2 e armadura mais 3, 50 única modifica. Capacete Fedra menos 1 na penalidade de perceber 35 limite de menos 1. Criar item características custo em peças. Observações. Faca força mais D4 25 coquetel molotov dano 1D 5, 10, 25 chance de pegar fogo. Bomba de fumaça menos 6 em testes para enxergar. 5, 35 granada de pregos dano 1D12. 5, 35 kit prim. Socorros mais 1 em testes de cura. Cura 1 ferim. 30 necessário para cura. 3. Realizando buscas. Parte fundamental no jogo de RPG de The Last of Us são as buscas por peças, munição, suprimentos médicos, comida e água. Cada inimigo derrotado, lugar visitado, carro encontrado podem ser vasculhado em busca destes itens. Para realizar uma busca, o jogador deve informar ao mestre que quer investigar o corpo local carro. O mestre informará o tempo jogando o dado escondido conforme tabela abaixo e, caso o jogador concorde, rolará o dado de INVESTIGAR. Ele não terá ciência do resultado até o término do tempo e o sucesso ou fracasso dependem dos modificadores conforme tabelas 8 que seguem, sendo que somente um resultado 4 ou maior significará um sucesso. Caso o jogador consiga uma ou mais ampliações, ele rola na tabela de munições apenas uma vez. Após realizar uma busca com sucesso, o mestre joga um D20 e compara o resultado com a tabela abaixo, anotando o item e revelando para o jogador ao final do tempo da sua investigação. O mestre deve ter sempre em mente que a escassez de munição é algo fundamental em um jogo como este, quando por sorte os jogadores obtiverem muita munição, o número de inimigos deve aumentar. 8 tabelas extraídas do Savage The Last of Us, versão em inglês feita por outro fã de Savage Worlds e de The Last of Us e que foram muito bem construídas. Modificador tempo locais. -4 1D4 rodadas corpos. -2 1D4 minutos carro, pilha de corpos. -1 2D4 minutos trailers, ônibus, vagão. 0,2D 10 minutos casa, escritório, barco. +1, 1D 4 horas escritórios grandes, aviões. +2, 2D 4 horas mansão, loja, navios. +4, 2D 10 horas shopping, bases militares. Modificador condição. -4 várias vezes investigado. -2 poucas vezes investigado. 0 nunca investigado. +2 esconderijo de sobrevivente. Resultado item tipo 1 a 3 arma corpo a corpo 1D4. 1. Faca. 2 machado. 3. Cano ou taco de beisebol.
4. Serra elétrica ou outros à escolha do mestre de acordo com a tabela de armas brancas do manual de Savage Worlds. 4 a 7 itens 1D4. 1 a 2 munição ver tabela de munições. 3 a 1 D3 a 1 coquetel molotov 2 granada de pregos 3 bomba de fumaça. 4 item variado constante no manual de SAVAGE. Worlds ou gasolina para veículos 10 LT. 8 a 12 peças de modificação de armas. Jogue um D10 e o resultado é o número de peças de modificação encontradas. 13 a 16 suplementos 1D4. 1 comida 1D10 porções. 2 água 1D4 litros. 34. Kit de primeiros socorros. 17 a 20 armas de fogo 1D6. 1. Pistola ou revólver fracos. 2. Pistola ou revólver fortes. 3. Rifle ou rifle de assalto. 4. Espingarda. 5. Submetralhadora. 6. Metralhadora resultado 1D12 munição da arma quantidade. 1 a 5 pistola ou revólver 1D8 mais 2. 6 a 7 rifle e rifle de assalto 1D6 mais 1. 8 a 9 espingardas 2D4. 10 11 submetralhadoras 1D12 mais 3. 12 metralhadoras 1D12. Desobstruir caminhos à força. Os jogadores encontrarão obstáculos no caminho que podem ser retirados com o uso da força física. Personagens com conhecimento física podem até mesmo improvisar roldanas e alavancas. Para auxiliar no processo, se houver material por perto, jogadores podem optar por consumir 5 peças e gastando 1D4 horas, obtendo mais 4 no teste de força. Se o tamanho da superfície permitir, outros jogadores podem ajudar somando 1. Cada jogador ao resultado daquele que estiver no centro da ação. Para conseguir empurrar, o mestre define o valor a ser atingido e os jogadores envolvidos jogam o dado de força e precisam obter o valor definido. Os dados não abrem nesse caso. Para passar por uma porta, Michael e Richard precisam empurrar um bloco de concreto que caiu na frente dela. O mestre define a dificuldade 8 para isto. Apenas Richard tem D8 em força, Michael possui apenas um D6. Logo Richard irá empurrar e Michael lhe ajudará. Richard precisa tirar um 7 ou um 8 em seu D8 para conseguir, já que a ajuda de Michael lhe acrescenta 1 ao resultado. Em caso de falha, os jogadores podem tentar novamente ao custo de 1 ponto de cansaço. Mestres experientes devem utilizar este obstáculo com sabedoria, dando caminhos alternativos para não barrar a aventura. Muitas vezes, do outro lado de locais de difícil acesso, a abundância de itens é maior, pois pouca gente consegue chegar neles, exposto a uma distância maior que está se estiverem olhando. O principal perigo é a grande velocidade com que se deslocam para atacar seus alvos. Atributos: AG, D6, AS, D4, ES, D6, FOR, D6, VIG, D6. Perícias: lutar D6, perceber D6. Quadrados: 8D10 para correr. Aparar. 4 resistência. 6. Ataque. Mordida for mais D4. Especial. Infectado não sofre fadiga, medo e não recebe ferimento. Por valores de 1 segundo abalo, ou seja, ferimento só acima de sua resistência. Stalker perseguidores. Não são possíveis de confundir com uma pessoa, os sinais da infecção são claros e o fungo consumiu o crânio e os olhos. Eles não enxergam e ficam andando pelos mais diversos locais em busca de barulhos realizados por suas presas. Atributos: AG, D6, AS, D6. A, ES, D6, FOR, D6, VIG, D6. Perícias: lutar D6, perceber D6. Furtividade D6. Quadrados: 6 aparar. 5 resistência. 7. Ataque. Mordida for mais D4. Arranhões e soco F mais D4. Especial. Infectado não sofre fadiga, medo e não recebe ferimento por valores de 1 segundo abalo, ou seja, ferimento só acima de sua resistência. Radar ignora penalidades por falta de luz, recebendo testes para perceber com redutor de -2 ao que estiver a 5 quadrados de distância.
Clicker instaladores. O crânio de um instalador é totalmente aberto, mostrando um fungo crescendo de dentro dele. Apenas sua boca e queixo ficaram intactos para poderem realizar ataques com mordidas. O fungo que cresceu pelo seu corpo serve como armadura. O nome deles é derivado do barulho característico de estalos que fazem constantemente. Atributos: AG, D6, AS, D6A, ES, D6, FOR, D8, VIG, D6. Perícias: lutar D6, perceber D4. Quadrados: 6 aparar, 5 resistência, 9 2 pelos fungos. Ataque: mordida FOR mais D4 arranhões e soco F mais D4. Especial: infectado não sofre fadiga, medo e não recebe ferimento por valores de 1 segundo abalo, ou seja, ferimento só acima de sua resistência. Radar ignora penalidades por falta de luz, recebendo testes para perceber com redutor de -2 ao que estiver a 5 quadrados de distância. Fúria: quando provocado, ataca em fúria que reduz seu aparar em 2, acrescenta mais 2. Em resistência, lutar e danos. Termina quando não consegue localizar ninguém. Após 5 rodadas. Bloater vermes são cartas selvagens, enormes seres que chegam a 2 vezes ao tamanho de um humano médio e extremamente fortes. A infecção pelo fungo Cordyceps mudou completamente o corpo do hospedeiro, deixando pouca coisa da forma humana. Sua cabeça aparenta um fungo em pleno crescimento, seu corpo é revestido de placas de fungo e bolhas de esporos, em meio a poucos espaços de pele cadavérica. Atributos: AG, D6, AS, D4A, ES, D6. FOR, D10 mais 2, VIG, D8. Perícias: lutar, D8 mais 2, perceber D4. Arremessar D6. Quadrados, 4. Aparar, 3 resistência, 15 4. Pelos fungos. Ataque, mordida. FOR mais D4 arranhões e soco F mais D4 bolsa de esporos 4, 8, 1 6. 2 D4. Não infectante, área 3x3. Especial: infectado não sofre fadiga, medo e não recebe ferimento por valores de 1 segundo. Abalo, ou seja, ferimentos só acima de sua resistência. Lento. Vermes não podem ficar com carta maior que 5 maiores valem como 5. O Coringa também, porém adiciona o bônus normalmente na iniciativa e nunca podem correr. Radar ignora penalidades por falta de luz, recebendo testes para 12. Testes de morte e infecção. Os testes de morte são idênticos ao manual na página 95, realizando teste de vigor, porém ao rolar na tabela de lesões, o resultado 11 permanece dano na cabeça mas o resultado 12, quando realizado algum dos ferimentos em virtude dos infectados, resultará em infecção dentro de 48 horas. O personagem se transformará em um runner quando falhar em um teste de vigor que deve ser realizado de hora em hora no mundo do jogo, sendo sem redutores para as primeiras 06 horas. Redutor de 1 entre a 7ª e 12ª hora. Redutor de 2 entre a 13ª e 18ª hora. Redutor de 3 entre a 19ª e 30ª hora. Redutor de 4 entre a 31ª e 40ª hora, mais um de redutor por hora seguinte às 41 horas até completar as 48 horas. Caso mesmo assim o personagem consiga sobreviver, na 48ª hora e 1 de 20 minutos ele se transforma. Um personagem morto deve voltar com 2 níveis abaixo do nível mais alto da mesa e não no nível 1 como de costume e além disso deve começar com um personagem de outro grupo que não o que pertencia ao morrer. O mestre deve também possuir previamente vários mapas de ambientes internos a prédios para poder narrar com mais certeza e poder se preparar. Os jogadores vão completando os mapas conforme acessam os locais. Possuindo os mapas previamente, já é possível determinar alguns desafios e quantos inimigos serão encontrados. Importante que os cenários narrados tenham detalhes e lugares que os jogadores possam usar como defesa ou até para si
esconder, batalhas com armas de fogo em áreas abertas são muito letais e qualquer humano inteligente procuraria uma barricada para diminuir a chance de levar um tiro. Quando o grupo estiver disperso ou o jogo estiver morno, sempre é possível colocar um desastre ou bando de infectados para agitar as coisas. Quando um jogador estiver tendo azar demais, pode o mestre dar uma oportunidade para ele ter seu momento no jogo. Pense algo que ele poderia resolver e tente trazê-lo à narrativa. Todo jogador se sente melhor ao perceber que foi útil na criação de personagens. Explique a eles que as perícias são importantes além do lutar e atirar. Que eles construam os personagens de forma a tentar adquirir entre eles o maior universo de perícias que conseguirem. Isso auxilia no andamento do jogo e também torna cada jogador bom em alguma coisa. Aqueles que não derem ouvidos provavelmente perceberão depois a falta que várias perícias fazem no jogo. A perícia investigação é uma dessas perícias fundamentais a este jogo. Resultado: item tipo 1 a 3 arma corpo a corpo, 1d4. 1 faca. 2 machado. 3 cano ou taco de beisebol. 4 serra elétrica ou outros, a escolha do mestre de acordo com a tabela de armas brancas do manual de Savage Worlds. 4 a 7 itens, 1d4. 1 a 3 munição, ver tabela de munições. 3 a 1d, 3 a 1 coquetel molotov, 2 granada de pregos, 3 bomba de fumaça. 4 item variado constante no manual de SAVAGE. Worlds ou gasolina para veículos, 10 LT. 8 a 12 peças de modificação de armas. Jogue um D10 e o resultado é o número de peças de modificação encontradas. 13 a 16 suplementos, 1d4. 1 comida, 1d10 porções. 2 água, 1d4 litros. 34 kit de primeiros socorros. 17 a 20 armas de fogo, 1d6. 1 pistola ou revólver fracos. 2 pistola ou revólver fortes. 3 rifle ou rifle de assalto. 4 espingarda. 5 submetralhadora. 6 metralhadora modificador tempo locais. -4 1d4 rodadas corpos. -2 1d4 minutos carro, pilha de corpos. -1 2d4 minutos trailers, ônibus, vagão. 0,2d10 minutos casa, escritório, barco. +1, 1d4 horas escritórios grandes, aviões. +2, 2d4 horas mansão, loja, navios. +4, 2d10 horas shopping, bases militares. Modificador condição. -4 várias vezes investigado. -2 poucas vezes investigado. 0 nunca investigado. +2 esconderijo de sobrevivente. Resultado: 1d12 munição da arma, quantidade 1 a 5 pistola ou revólver, 1d8 +2. 6 a 7 rifle e rifle de assalto, 1d6 +1. 8 a 9 espingardas, 2d4. 10 11 submetralhadoras, 1d12 +3. 12 metralhadoras, 1d12 jogador perso. Munição, fome, sede, cansaço, sono. Arma, 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 fome. Recuperar, 1 porção por ponto. Morte, fadiga -2 mais 5 dias. Sede. Recuperar, 200 ml por ponto. Morte, fadiga -2 mais 1 dia. Cansaço. Recuperar, 1 hora de descanso por ponto. Apenas inconsciência ao chegar a 12 sono. 1 hora dormindo recupera 1 ponto. Morte, apenas inconsciência ao chegar a 12 pontos. Fator infectados humanos. Chance inicial 2-0. Tempo no local +1 a cada hora, +1 a cada hora. Lugar seguro 2 a 2. Barulhos executados 1 a 3 critério do mestre, 1 a 3 critério do mestre. Apêndice B. Imagens conceituais para imersão. O que é este jogo? The Last of Us envolve o surto do fungo Cordyceps entre os humanos. Esse fungo realmente existe na natureza, mas só ataca insetos, crescendo dentro do cérebro deles até o ponto de começarem a sair pelo corpo do pobre animal. No jogo, o Cordyceps evoluiu e passou a infectar humanos, que se tornam extremamente agressivos, atacando outras pessoas. E como o fungo não
para de crescer dentro do cérebro. Quanto mais tempo alguém passa infectado, mais deformado fica o seu corpo. Ao contrário da maioria das histórias de catástrofe envolvendo vírus, em The Last of Us nós não presenciamos a coisa toda degringolando. O jogo se passa em uma nova sociedade já está plenamente estabelecida. A cura para o Cordyceps ainda não foi encontrada, mas novas infecções são mais raras de acontecer, pelo menos dentro das zonas de quarentena do exército. Nesses locais, os soldados agem com mãos de ferro e controlam tudo, inclusive a distribuição de comida. Quando detectam algum infectado que conseguiu entrar, ele é logo eliminado sem dó. A vida não é fácil na ZQ, mas a alternativa seria viver no mundo externo, que possui muitos outros perigos além dos infectados, como os caçadores e canibais. Neste conversão feita por um fã você vai encontrar novas vantagens, complicações e equipamentos, bem como a fixação de regras para aventuras estabelecidos no mundo pós-infecção de The Last of Us. O que sabemos até o momento. Na primavera de 20.162, os primeiros casos de infecção foram relatados em todo o mundo. Nos primeiros destes foram isolados casos de pessoas enlouquecidas atacando qualquer um que encontravam, mas em pouco tempo a infecção se espalhou em uma acelerada taxa. Em resposta à situação, foi criada a Agência Federal de Resposta a Desastres FEDRA foi colocado no controle militar e encarregados de contenção. Os governos imediatamente declararam lei um site, http://mobground.net resenha The Last of Us PS32 sabemos que no jogo a data é 2013, mas alterei para que ficasse atualizado com a data de criação. Marcial, e como o governo central entrou em colapso, FEDRA criou zonas de quarentena QZ em todo o país nas principais áreas metropolitanas. Isto não demorou muito tempo antes de a autoridade absoluta ser proporcionada aos militares que ocasionou abusos de poder e assassinatos ilegais, quando tentavam acalmar a agitação. Isto levou à criação dos Fireflies, uma milícia que procura encontrar uma cura para a infecção Cordyceps e restaurar um governo pacífico e democrático. Em um esforço para proteger zonas de quarentena, os militares começaram os bombardeamentos fora das paredes dos QZ. Estes foram eficazes por um tempo. Embora eles não conseguiram matar todos os infectados, eles conseguiram reforçar as defesas dos QZ e garantir um perímetro de proteção. A vida para os sobreviventes no interior das muralhas tornou-se uma rotina de racionamento de comida, testes de patógenos aleatórios e patrulhas armadas constantes. Contrabandistas encontram-se em alto número, sendo aqueles com contatos fora dos muros e conhecedores das vias de acesso ocultas trazem suprimentos para um público grato. Enquanto isso, fora dos muros uma constante luta pela sobrevivência crua tornou-se a nova norma. Caçadores se uniram ou seguiu carreira solo, pegando através das ruínas, qualquer coisa que possa ser útil e matando uns aos outros para evitar a concorrência. É neste mundo verdadeiramente selvagem que os heróis encontram-se, andando no delicado equilíbrio entre a humanidade e depravação, saúde e doença, o passado e no futuro. Eles são os últimos de nós. 3.3 Texto extraído do Savage The Last of Us, versão em inglês feita por outro fã de Savage Worlds e de The Last of Us e que foi muito bem construída. OS Grupos in The Last of Us. A FEDRA, Agência Federal de Resposta a Desastres FEDRA, é uma das últimas remanescentes de pré-surto do governo dos Estados Unidos, juntamente com o Departamento de Defesa e, possivelmente, o Centro de Controle de Doenças. Depois do surto de infecção Cordyceps no cérebro CBI, em setembro de 2016, a Agência Federal de Resposta a Desastres FEDRA assumiu o controle das Forças Armadas dos Estados Unidos e declarou a lei marcial, removendo os burocratas do poder. A fim de conter o fungo, a FEDRA teve que mover os militares e todos os civis não infectados para grandes zonas de quarentena dentro de grandes cidades como Boston e Pittsburgh. Os Estados Unidos sob o comando da FEDRA tornou-se um estado policial, e exerce um poder absoluto
Sobre as zonas, o que levou à criação dos vagalumes, uma milícia dedicada a derrotar a Fedra, que visa restaurar o governo pré-surto e encontrar uma cura para a doença. Nos anos que antecederam os eventos de The Last of Us, a Fedra e as forças armadas do Zewa se esforçaram para manter o controle das diversas zonas de quarentena, devido à crescente escassez de alimentos, ataques dos vagalumes e outros surtos. Os vagalumes tentaram tomar controle de várias zonas de quarentena da Fedra, a fim de estabelecer uma sociedade melhor, mas raramente conseguiam. Por exemplo, a revolta liderada pelos vagalumes em Pittsburgh foi inicialmente bem sucedida, mas seus habitantes tornaram-se eventualmente caçadores. Outro exemplo foi em Boston, onde os vagalumes simplesmente foram derrotados por forças militares do Zewa e, eventualmente forçados a saírem. Isso pode ter sido porque eles não conseguiram causar revoltas em larga escala por parte dos civis, de modo que os vagalumes foram principalmente rebeldes, deixados sem qualquer ordem, e agora na posse de armamento de nível militar e outros equipamentos. Estes sobreviventes muitas vezes formam grupos chamados caçadores, que matam pessoas de fora, por vezes referido como turistas para suprimentos. Eles podem ser distinguidos dos bandidos pela presença de suas armas superiores e veículos. Os caçadores geralmente possuem uma hierarquia e funções bem definidas entre seus membros. Os que concordam com as regras permanecem no grupo, os que não, são convidados a se retirarem, geralmente mortos escondidos do resto. Ao se apoderarem das zonas de quarentena, estabelecem ali como base e moradia e utilizam do grande poder militar para formar verdadeiros campos de caça urbanos, onde diariamente equipes fortemente armadas e preparadas caçam humanos e animais que puderem servir de recursos para manter o grupo. Embora a maioria já tenha se tornado muito selvagem e sanguinária, entre os participantes do grupo existe uma certa fraternidade, e todo aquele que mata um caçador deve ser caçado e morto para vingar o irmão perdido. Os sobreviventes, aqueles fora dos muros que não aderiram aos Fireflies ou um dos muitos bandidos ou grupos de caçadores, são referidos genericamente como sobreviventes. Essas pessoas, sozinhas ou em grupos, devem viver do que conseguem obter nas ruínas cobertas de vegetação das cidades ou a céu aberto, sempre observando o perigo dos infectados, ou talvez pior, os outros seres humanos. Seus objetivos e filosofias são muito diferentes, assim como os seus estilos de vida, mas eles tendem a ser muito mais receptivo a outras pessoas que não bandidos ou caçadores, e procuram ativamente recrutar outros. 6 idem nota 2. As armas. O jogo de RPG de The Last of Us utiliza as mesmas regras de armas modernas encontradas no manual de Savage World, e cabe ao mestre decidir se irá utilizar todas as armas ou não, e caso decida por não usar, escolher quais estarão disponíveis em sua campanha. As armas de corpo a corpo devem sempre estragar ou serem perdidas com um resultado crítico, independente do resultado do dado selvagem. O importante é que as armas podem ser modificadas com peças encontradas em buscas realizadas pelos jogadores nos mais diversos lugares do jogo. Para realizar a modificação nas armas de fogo é necessário uma bancada com o mínimo de ferramentas e iluminação, mas para os demais itens isso não é necessário. Cada custo em peças expressa uma melhoria, e no quadro de observações está o número de vezes que esta melhoria pode ser adquirida. Uma arma de fogo pode ser desmontada em 2 mais 1d10 peças, e uma arma branca pode ser fonte de 1d4 peças. Arma melhoria custo em peças. Observações: pistola ou revólver mais 1 de dano 50, limite até mais 5. Mais 6 distância 25, limite até 24, 48, 96. Mais 1 CDT 55, limite até mais 2. Rifle e rifle de assalto mais 1 de dano 35, limite até mais 4. Espingardas mais 6 distância 40, limite até 24, 48, 96. Mais 1 de dano 40, limite até mais 6.
Submetralhadoras mais 1 de dano 40 limite até mais 3. Mais um CDT 55 limite até mais 2. Metralhadoras mais 1 de dano 45 limite até mais 5. Mais um CDT 60 limite até mais 2. Facas, tacos e canos mais um em aparar 50 limite até mais 2. Mais um de dano 25 limite até mais 3. Espadas mais um em aparar 45 limite até mais 3. Mais um de dano 30 limite até mais 5. Machados mais um de dano 35 limite até mais 6. Mais um em aparar 50 limite até mais 1. Arcos mais um de dano 40 limite até mais 5. 4. Ataques furtivos. A escassez de munição é um problema constante e muitas vezes o combate precisa ser no corpo a corpo. Nestes momentos o ideal é realizar um ataque furtivo. Para realizar um ataque furtivo, o jogador deve se aproximar do alvo, agachado metade do movimento e passar em um teste de furtividade. Caso o jogador consiga chegar nele com essa ação, ele consegue atacar e matar o adversário sufocado, degolado em uma rodada de combate. Caso não seja suficiente para chegar até o adversário ou falhe no teste de furtividade, no início da próxima rodada. Caso o alvo for agir antes do atacante, ele fará um teste de perceber e caso consiga poderá agir normalmente contra o seu pretenso atacante. O barulho realizado no ataque furtivo acrescenta mais um a testes de perceber por outro a até 6 quadrados de distância. Instaladores espécie de infectado só morrem com o ataque de uma arma branca letal de corte faca, espada, canivetes, não adianta somente o sufocamento. Armas que fazem barulho na aproximação, como uma serra elétrica, por exemplo, não poderão nunca realizar um ataque furtivo. 5. Ideias de desafios a enfrentar. Afogamento e correnteza. Seguindo as regras do manual básico. Pessoas com no mínimo um nadar D4 não precisam fazer testes em águas calmas. Confira o manual na página 122 para mais regras sobre nadar em águas agitadas. Um personagem pode trancar a respiração por até vigor x 20 segundos, logo alguém com vigor D8 pode ficar até 160 segundos 2 minutos. E 40 segundos trancando a respiração, cada 10 segundos após o limite exige um teste de vigor com redutores cumulativos de -1, em caso de falha o personagem morre. Animais selvagens. O fungo Cordyceps só ataca seres humanos e algumas formigas, logo todos os animais continuam a andar livremente pelo mundo. Os menores como cachorros, gatos, esquilos e ratos são mais raros. Porque muitos utilizam como fonte de alimentos. Sempre é possível encontrar animais que fugiram de zoológicos ou adentraram em ambientes antes urbanos em busca de comida e abrigo. Consultar o bestiário a partir da página 188 do manual para conferir algumas fichas de animais para ingressar no seu mundo. Bandidos, caçadores e outros. O principal e mais perigoso obstáculo de quem se aventurar no RPG de The Last of Us são os outros seres humanos que agem com selvageria e desespero. Ao final deste livro você encontra fichas para utilizar nas aventuras de bandidos, caçadores e outros campos de esporos. O fungo Cordyceps se propaga também pelo ar, através de esporos. Para isto, em zonas úmidas e nas condições ideais, o fungo cria uma área derivada de um corpo hospedeiro que ele mesmo inutiliza e agrega em algum canto ou que foi morto, mas o fungo continuou a agir sobre o corpo. Os esporos em pequena quantidade e espalhados não são capazes de infectar, mas os campos de esporos conseguem. Ao passar por campos de esporos é necessário utilizar uma máscara de oxigênio para evitar a infecção. Pessoas que não são imunes e não estiverem utilizando a máscara devem fazer um teste de vigor sem redutores na primeira vez e com redutor de -2 a cada 30 segundos dentro de um campo de esporos. Falha resulta em infecção e consequentemente na transformação do personagem em um runner corredor em até 48 horas. Cansaço. A cada 2 horas de movimento ininterrupto ou a cada 4
Horas sem parar algum momento com o objetivo de descansar o personagem. Ganha 1 ponto de cansaço, este tempo reduz para 1 hora 2 horas se durante o período de movimento o personagem escalou, nadou ou correu grandes distâncias. Choques elétricos. A eletricidade é rara no mundo de The Last of Us. Mas quando existente ou ativada, pode levar alguém à morte em instantes. A eletricidade ao entrar em contato com o corpo humano obriga a fazer um teste de vigor -2, falha resulta em um abalo e um D10 de dano. Em seguida ela começa a causar dano na ordem de um D6 cumulativo por rodada até que o personagem consiga se afastar totalmente da fonte do choque. Por exemplo, se o personagem ficar em contato por 3 rodadas, o dano será de 3d6 e poderá abrir o dado. Em caso do choque ser com imersão de parte do corpo em água, o teste de vigor inicial tem redutor de -4, falha resulta em abalo e 2d10 de dano e o dano por rodada aumenta para um D12 rodada. Criar ambiente seguro. Muitas vezes é necessário proteger um local para ter uma boa noite de sono e evitar surpresas, de acordo com a forma que os jogadores pretenderem deixar o ambiente seguro. O mestre pode pedir testes variados de sobrevivência e consertar, entre outros, e estipular o tempo necessário de acordo com o tamanho do local. Um ambiente seguro sempre dará aos jogadores +4 em testes para perceber qualquer ameaça que se aproxime e um bônus de +1 em lutar, atirar, arremessar e +1 no dano ao enfrentar qualquer que invada o local seguro. Desabamentos, 20 anos de erosão, chuva direta sem proteção nos prédios, desastres naturais e todas as explosões causadas no ataque dos arredores das zonas de quarentena fizeram que muitas áreas se tornassem frágeis. Testes de sobrevivência podem alertar para possíveis áreas de risco e consertar podem dar maior sustentação a algo que esteja com risco de desabar. Caso um personagem caia por um desabamento, sofrerá dano da queda 1d6 +1 a cada 3 metros, veja mais no Manual Básico PAG 125, além de um D4 +1 a cada 30 kg de escombros terra que cair sobre ele. Alguém que cai de uma altura de 10 metros com 100 kg de destroços sobre ele sofrerá um total de 3d6 mais 3d4 mais 6 de dano e provavelmente ficará inconsciente e gravemente ferido. Desarmar armadilhas. Um jogador, ao perceber uma armadilha, pode utilizar a perícia consertar ou a perícia conhecimento armadilhas para desarmar. Caso não seja evidente como deve ser feito o desarme, o jogador deve primeiro passar em um teste de investigação para descobrir como desativar a mesma. O dano da armadilha fica a cargo do mestre e uma tentativa frustrada de desarmar sempre ativa a armadilha. Desarmar explosivos. O jogador precisa testar a perícia conhecimento explosivos ou bombas ou demolição para conseguir desarmar um explosivo. O mestre estipula o número de acertos necessários e quantos erros podem ocorrer sem que o dispositivo exploda. Se houver uma questão de tempo, o mestre dirá ainda quantas rodadas o jogador possui para obter sucesso. Jogadores que tenham algum dos conhecimentos relacionados pode ajudar. Veja as regras de ajudar no Manual Básico. O agente da Fedra, Maicon Stephens, personagem do jogador Abel, quer desativar uma bomba plantada pelos Fireflies na parede sul da ZQ que ele protege. Ele possui conhecimento explosivos D6. O mestre define que a bomba possui ainda muito tempo para explodir e por isso o jogador pode tentar desarmá-la sem limite de testes, mas que a bomba é um dispositivo bem elaborado, necessitando de 5 acertos para desativar e apenas 3 erros para explodir. Maicon realiza 6 testes e obtém 4 acertos e 2 falhas. A próxima tentativa será decisiva. Se acerta, desarma a bomba. Se falhar, explode. Ele resolve tentar e joga seu D6 mais o dado selvagem, obtendo um 2 e um 3. 2 falhas. Ele atingiu o limite de erros e a bomba explode, levando à morte o agente da Fedra e dando mais um sucesso.
Há um ataque dos Fireflies. Dirigir em alta velocidade. Por razões diversas, caso algum grupo de jogadores precise realizar manobras em alta velocidade, geralmente em fuga de alguma ameaça, será necessário testes de condução. Para regras aprofundadas e consequências de falhas, o ideal é consultar o Manual Básico de Savage Worlds P. 127. Encontrar combustível. Além de precisarem de carros para cruzarem grandes distâncias, os jogadores terão que manter o carro com combustível suficiente para o trajeto, isso quando não tiverem que achar outras peças para os carros. Para isto, muitas vezes será necessário inúmeras buscas em cidades desertas ou nem tanto para conseguir alguma quantidade deste líquido. Extremamente raro. Em termos de jogo, para simplificar, cada litro de gasolina resulta em 15 km de distância que o veículo pode percorrer e em 1 hora de um gerador ativado. Utilizar geradores para abrir portas eletrônicas é uma boa ideia. Se conseguirem realizar o que precisam antes da energia acabar e a porta fechar de vez. Equilíbrio. Superfícies muito estreitas são na maioria das vezes o único caminho a percorrer para conseguir atingir outros locais, condições como vento forte e chuva deixando a superfície deslizante são penalidades que o mestre pode optar por incluir e dar um diferencial na situação. Escorregar da superfície geralmente resulta em queda, causando dano de 1d6 mais 1 a cada 3 metros. Arredonde para cima ou até mesmo morte direta. Para mais regras sobre quedas, ver o Manual Básico de Savage Worlds na PAG 125. Escalar. Utilizando a perícia escalar, os jogadores podem atingir lugares através de escaladas, obtendo assim maneiras de prosseguirem aos seus objetivos. As regras para escalar estão no Manual Básico na página 27, onde consta a explicação da perícia. Escuridão. A escuridão é muito presente, com 95% dos locais desprovidos de energia elétrica ao redor do mundo. Enxergar às vezes é um grande desafio. A necessidade de uma lanterna é muito grande e baterias para manter a mesma ligada. A lanterna ilumina um feixe de 10 quadrados, em forma de pirâmide, cujo topo é o quadrado à frente mais próximo da lanterna. Depois 2 quadrados à frente, depois 3 e por último 4 quadrados à frente. Nestas áreas, usando a lanterna, todo o redutor é diminuído em 2. Logo, na penumbra e na escuridão não existe redutores, e quando estiver escuro como o breu, o redutor de -4 passa a -2. Utilize a escuridão até mesmo durante o dia em lugares fechados e subsolos. Lembrando que atravessar uma área estreita com a escuridão como aliada do obstáculo torna ainda mais assustador e ameaçador. Fogo e inalar fumaça. Muitas armas caseiras costumam causar dano com fogo e existe o risco do fogo se propagar na vítima. Resultado 6 no D6. Aconselhamos que seja visto no Manual Básico na PAG 124, o dano pelo fogo propagado e os perigos de inalar a fumaça. Fome. Veja necessidades humanas no item 6 para entender melhor como a fome é severa em The Last of Us RPG. A cada 0,6 horas sem comer, 1 ponto de fome é acrescido ao personagem. Frio. As regras para frio estão na página 124 do Manual Básico. O frio é um desafio constante e perigoso nas zonas onde o inverno é rigoroso. Uma ótima maneira de deixar claro a passagem do tempo é utilizar a neve do inverno e o frio para mostrar que o outono ficou para trás e apenas um casaco já não é suficiente, e passar uma noite sem um teto ou uma fogueira pode ser letal. Infectados. Os responsáveis pela destruição da civilização como conhecemos estão espalhados por todo o globo. Quanto maior o tempo de infecção, maior a resistência e os perigos que apresentam. Até a data atual do jogo, os infectados há mais tempo estão infectados há aproximadamente 20 anos. Mas ainda é desconhecido os efeitos da infecção em 25, 30 anos. Após a formação das zonas de quarentena, as áreas próximas a elas foram bombardeadas para matar o maior número de infectados possível. Funcionou por
Um tempo, mas não foi o suficiente para acabar com a contaminação. A cada dia, novos infectados surgem, tornando a raça humana cada vez menos presente no planeta. Para mais detalhes, ver o item 7. Principais NPCs. Ligar geradores. Os geradores se tornaram muito comuns nos primeiros 4 anos da infecção, com as usinas de energia sendo desligadas por falta de operadores e pelo perigo que algumas representavam. Energia nuclear precisa de resfriamento e cuidado constante, sendo desativadas nos primeiros meses da infecção. Para evitar desastres, os geradores mantiveram muitos hospitais e bases militares abastecidos por muito tempo. Vários prédios contam com geradores, mas assim como os prédios foram abandonados, os geradores também tiveram esse destino. Muitos funcionaram até a última gota de combustível queimar. Todas as ZQ possuem diversos geradores, mantendo o necessário para a vida em sociedade na nova realidade. 1. Gerador é de difícil locomoção, são pesados, necessitando 10 em 1. Teste de força para empurrar 1 metro. Um LT de gasolina mantém um gerador por 1 hora funcionando, a não ser que seja utilizado para mover grandes estruturas, onde seu funcionamento seria reduzido a 15 minutos. Lugares apertados de passagem. Não será levado neste aspecto a discussão de claustrofobia, essa complicação já tem suas implicações previstas no manual básico. Lugares apertados podem ser uma ótima fonte de narrativa. O mestre deve deixar claro o quanto os jogadores estão apertados, o quando não tem para onde fugir. Ao passar por lugares apertados, o movimento é reduzido a metade e geralmente não é necessário nenhum teste. Recomenda-se sempre que lugares apertados venham com algum obstáculo complementar, como fogo, equilíbrio ou desmoronamentos, machucado e escoriações. Diferentes dos ferimentos, machucados e escoriações atuam em fadiga e são facilmente solucionados sem primeiros socorros ou gasto de bens. São situações onde alguém tropeça e rola um pequeno desfiladeiro sofrendo alguns arranhões ou quando é necessário passar por lugares com destroços afiados, espinhos ou até mesmo nadar entre escombros. Todas as situações devem permitir um teste para evitar os machucados ou escoriações. Ver o manual básico na página 125. Medo. O medo é bem relativizado em The Last of Us, será necessário uma conversa com os jogadores para ver o que eles já visualizaram neste mundo. Aqueles que nunca viram um infectado de perto, podem realizar testes de medo ao verem a primeira vez, mas depois isso não será mais necessário. Algumas situações podem fazer o mestre pedir testes de medo, como por exemplo, equilibrar-se em alturas ou nadar em forte correnteza. Um NPC infectado da categoria verme causa testes de medo mesmo que já tenha sido visto. Ele é por demais ameaçador e aterrorizante para ser algo a não temer. Veja a página 120 do manual Savage Worlds para mais informações sobre testes de medo e consequências. Saltos e quedas. As regras para saltos são as mesmas do manual, com o acréscimo de medidas em metros, sendo um quadrado aproxi, neste caso 1,5 metros, sendo 2 quadrados aproxi, neste caso 3 metros se pegar embalo. Correndo pelo menos 2 metros. Um teste de força bem sucedido garante ainda mais um quadrado aproxi, 4,5 metros. Se o salto não for completado, o jogador sofre a queda. Ver página 125 do Manual Básico para esclarecimentos sobre quedas. Sede. A cada 0,6 horas sem consumir água no mundo do jogo, o jogador recebe um ponto de sede. Se permanecer um dia sem água, terá fadiga -1. No segundo dia, ele terá exaustão devido à sede -2, e se completar um terceiro dia sem água, o personagem morre. Em termos estatísticos, 12 pontos de sede causam a morte. Água suja também mata a sede, mas exige teste de vigor para não ficar doente. 6. Necessidades humanas. A cada 0,6 horas no mundo do jogo, o jogador obtém um ponto em cansaço, fome, sono e sede. É recomendável ao mestre fazer isto em segredo e ter uma linha de tempo para o jogo.
cada vez que o jogador completar 4 pontos em alguma dessas necessidades, ele sofre 1 de fadiga. Caso ele tenha 4 pontos em 2, isso não será somado, mas se vier a solucionar apenas uma das 2 necessidades, a fadiga irá permanecer. Ao chegar a 8 pontos em alguma, a fadiga irá para -2. Fome. Recuperar, 1 porção por ponto. Morte. Fadiga -2 mais 5 dias. Sede. Recuperar, 200 ml por ponto. Morte. Fadiga -2 mais 1 dia. Cansaço. Recuperar, 1 hora de descanso por ponto. M. Apenas inconsciência ao chegar a 12 sono, 1 hora dormindo recupera 1 ponto. Morte. Apenas inconsciência ao chegar a 12 pontos. Observação: a perícia sobrevivência não leva o personagem a encontrar comida e água como estipulado no manual, em vez disso, ao fazer uma busca combinada com um teste de sobrevivência, o jogador pode optar por encontrar comida ou água em vez de outros itens da lista. 7. Principais NPCs Runner corredores. Assemelham-se a pessoas insanas com raiva nos olhos e bocas famintas. Utilizam roupas sujas de sangue. Geralmente, ficam parados até que algum barulho atraia a atenção, quando correm em fúria e grande velocidade atrás da fonte. Eles enxergam um pouco menos que os humanos comuns, recebendo testes para perceber com redutor de -2 a quem estiver a mais de 5 quadrados de distância a proxy 10 metros. Isto não quer dizer que eles não enxergam alguém. Perceber com redutor de -2 ao que estiver a 5 quadrados de distância. Fúria eterna. Sempre em fúria, os valores já estão na ficha. Bandidos, sobreviventes externos a ZQ que aderiram à selvageria, usando o que encontram e matando outros para viver. Atributos: AG, D8, AS, D6, ES, D6, FOR, 8, VIG, D6. Perícias: lutar D6, perceber D6, pistolas D6, espingardas D6, furtividade D6, sobrevivência D6. Quadrados: 6 aparar, 5 resistência, 5 carisma, -2. Ataque: taco de beisebol F mais D6, faca F mais D4, pistola 1-2, 2-4, 4-8, 2D6. Ou espingarda 1-2, 2-4, 4-8, 1-3 D6. Alguns possuem explosivos. Especial: saque rápido, pega uma segunda carta de iniciativa se a primeira for inferior a 5. Caçadores, mais organizados e mortais do que os bandidos, possuem mais recursos militares e alguns grupos aderiram ao canibalismo. Atributos: AG, D6, AS, D6, ES, D6, FOR, 6, VIG, D8. Perícias: lutar D8, perceber D6 mais 2, pistolas D8, rifles D8, furtividade D8, sobrevivência D6, intimidar D4. Quadrados: 6 aparar, 6 resistência, 6 carisma, -2. Ataque: taco de beisebol F mais D6, faca F mais D4, pistola 1-2, 2-4, 4-8, 2D6. Ou rifle 2-4, 4-8, 9-6, 2D8. Máscara de gás. Lanterna. Walkie-talkie. Alguns possuem explosivos. Especial: sempre. Alerta +2 em res, e reflexos de combate. Agentes da Fedra, com treinamento militar e servindo à Agência Federal de Desastres, os agentes da Fedra vivem em ZQ que protegem com muito afinco. Trabalham em equipe em ações coordenadas e constante comunicação, utilizando de bastante recursos em armas e proteções. Atributos: AG, D6, AS, D6, ES, D6, FOR, 8, VIG, D6. Perícias: lutar D8, perceber D6, pistolas D8, rifles D8. Submetralhadoras D8, metralhadoras D8, furtividade D8, sobrevivência D6. Arremessar D4, escalar D6. Quadrados: 6 aparar, 8. Resistência: 1-2, 7, carisma 0. Ataque: cacetete F mais D4, pistola 1-2, 2-4, 4-8,
2d6, Pá1 ou M16. 24, 48, 96, 2d8. Pá2, CDT3. Capacete e traje da Fedra mais 7. Máscara de gás. Lanterna. Walkie-talkie. Alguns possuem explosivos. Especial. Rock and Roll e reflexos de combate 8. O tempo e o aparecimento de ameaças. Conforme o tempo passa, é possível que infectados ou outros sobreviventes acabem passando pelo local onde estão os jogadores. O mestre do jogo pode usar a aleatoriedade para verificar se deve incluir novas ameaças durante o tempo gasto pelos jogadores em determinado local. Consultando a tabela abaixo, o mestre rola um D10 e deve obter um número abaixo do total para que novas ameaças apareçam no local. A tabela não define quantidades, cabendo ao mestre definir. Se a soma ultrapassar ou igualar 10, é certo que novas ameaças surgiram. Fator infectados humanos. Chance inicial 2-0. Tempo no local mais 1 a cada hora mais 1 a cada hora. Lugar seguro 2-2. Barulhos executados 1-3. Critério do mestre 1-3. Critério do mestre. Exemplo. Rodolfo, PH e John estão em uma mansão e, após se livrarem de alguns infectados, resolvem procurar suprimentos. O mestre informa que este lugar foi poucas vezes investigado, redutor de -2, e levará 5 horas para vasculhar em todo o local. Os jogadores concordam e rolam os dados de investigação para a busca, ambos obtendo sucesso. O mestre faz então uma rolagem em segredo para verificar o aparecimento de ameaças. Ele opta por aparecerem infectados, pega a chance inicial de 2, considera o tempo 5 horas. Igual a mais 5, os jogadores não tornaram o lugar seguro, então não recebem o bônus e, por último, julga que o ruído de uma procura em toda a mansão é relativamente alto, dando mais 2 no critério de barulhos executados. Ao todo foram somados 9, o mestre rola o D10 e qualquer resultado de 1 a 9 significará o aparecimento de novas ameaças. As ameaças podem surgir a qualquer momento, mas somente uma jogada de possibilidade de ameaças deve acontecer por vez em um local. Só execute novas jogadas de ameaças se os jogadores estiverem perdendo tempo demais ou o jogo ficar morno. 9. As vantagens e complicações proibidas. As vantagens e complicações constantes no Manual Básico de SAVAGE World são genéricas e algumas não se encaixam com a temática de The Last of Us. Como sempre, a palavra final é do mestre, mas sugerimos abaixo as que acreditamos que não devam constar no jogo. Vantagens: Adepto, Antecedente Arcano, Campeão, Drenar a Alma. Florentino, Guerreiro Sagrado Profano, Mago, Mentalista, Nobre, Obstinado. Pontos de poder: Recarga rápida, Resistência arcana, Rico, Surto de poder. Complicações: Forasteiro, Pobreza, São Tomé. 10. As vantagens e complicações novas. As vantagens e complicações novas seguem abaixo descritas. Olhos apurados. Pré-requisitos. N. Investigar D6. Não pode ser jovem. Seu personagem já tem experiência em procurar por coisas úteis ao redor do mundo, recebendo um bônus de mais 2 em testes para buscar itens. Imune ao Cordyceps. Pré-requisitos. N. Complicação jovem, especial. Atenção! Somente um jogador pode ter essa vantagem na mesa. Esse personagem não pode contrair o fungo de nenhuma maneira. Pode respirar o quanto quiser esporos, não necessitando de máscara de gás, e nunca será infectado. O jogador deve ter cuidado, pois ao descobrirem sua imunidade, grupos de Fireflies podem querer caçá-lo para criar uma vacina, e ao passar pelos agentes da Fedra será identificado como infectado. Essa vantagem presume que o jogador tenha alguma marca de mordida pelo corpo, tendo sido o motivo de sua infecção e consequentemente da descoberta de sua imunidade. Ossos do ofício. Pré-requisito. I. Consertar D8. Você é mais habilidoso com peças, pregos, parafusos e itens variados que encontra pelo mundo para transformá-los em coisas úteis com o menor gasto de material possível. O jogador pode pagar 5 pontos de peças a menos
Por qualquer item, arma ou armadura que quiser criar modificar. Saúde defasada. Complicação maior. O personagem precisa de mais comida, água, descanso e sono que os demais, com apenas 0,3 pontos em vez de 0,4 normais, ele já sofre as consequências de fome, sede, cansaço e sono. Barulhento. Complicação maior. Todas as buscas realizadas pelo seu personagem são barulhentas. Atirando as coisas de um lado para outro, derrubando o que não interessa. Aumentando as chances de uma ameaça aparecer em mais 3. Você deve sempre avisar o mestre quando realizar uma busca de que é um personagem barulhento. Afobado. Complicação maior. Seu personagem não gosta de perder tempo com detalhes e cuidados, só que o resultado, gastando muito mais material do que o necessário para realizar diversas coisas. Qualquer item, arma ou armadura criado modificado por você. Consomem 0,5 pontos a mais de peças. 11. Equipamentos. Lembrando que a capacidade de carga de um jogador é de 2,5x seu dado de força. Um personagem com D6 em força pode carregar 15 kg, por exemplo. O jogador deve começar com 1.250 para gastar. Veja detalhes sobre sobrecarga na PAG 64 do Manual Básico. Itens com são considerados essenciais e deveriam ser comprados pelos jogadores. Os equipamentos iniciais permitidos aos jogadores são os seguintes: aljava para 20 flechas, custo 25, peso 1 kg, arco, custo 250, distância 1, 2, 2, 4, 4, 8, dano 2d6, peso 1,5 kg, FD6, barraca, custo 50, 2 pessoas mais 1 de vigor contra o frio. Peso, 3 kg. Binóculos. Custo 100. Adiciona mais 2 em testes de perceber coisas e ameaças distantes. Não influencia em buscas. Peso, 300 gramas. Canivete. Custo 050 for mais D4, menos 2 para ser percebido caso escondido. Peso, 200 gramas. Cantil. Custo, 25. Peso, 300 gramas. Pode ter um LT de água já no início. Capacete FEDRA. Custo, 100. Em uso o personagem faz testes de perceber menos 2. Somente para agentes Fedra mais 1 de proteção. Peso, 1,5 kg. Coquetel Molotov. Custo sem dano 1D10, 5, 10, 20, 25 chance de pegar fogo. Peso, 1 kg. Corda. Custo, 10 o metro. Peso, 1 kg por metro. Escudo médio FEDRA. Custo, 300. Somente para agentes da Fedra. Mais 1 no aparar e armadura mais 2. Peso 2,5 kg. Faca de combate. Custo 100. For mais D4. Peso, 400 gramas. Flechas. Custo, 15. Permitido comprar de início até 10. Peso, 200 gramas cada. Isqueiro. Custo, 10. Peso, irrisório. Jaqueta de couro. Custo 400 mais 1 de proteção mais 2 contra balas. Peso, 3 kg. Jaqueta de inverno. Custo, 100, mais 2 testes de vigor contra o frio. Peso, 3 kg. Kit para escalar. Custo, 100, mais 2 em testes de escalar. Peso, 1,5 kg. Lanterna. Custo, 50. Peso, 500 gramas. Machado. Custo 200 dano for mais D6 peso, 1 kg máscara de gás. Custo 500. Permite respirar em áreas com esporos. Sem risco de infecção. Duração, 0,3 horas. Quando usada, todos os testes de perceber são realizados com menos 2. Peso, 2 kg. Mochila. Custo, 50. Aumenta a capacidade de carga em 3 kg. Peso, 1 kg. Munição balas médias. Custo, 10 cada. 2 inclui de 9 mm a 45. Permite comprar até 20 de início. Peso, irrisório. Pistola, revólver Ruger. Custo, 100. Distância, 10, 20, 40. Dano, 2d6. Mais 1. Peso, 1 kg. Perfura a armadura 1. Capacidade no bojo, 7 balas.
Pistola Glock. Custo: 200 distância. 122448. Dano: 2d6 peso 1,5. kg. Perfura a armadura 1. Capacidade do pente: 17 balas. Refeição de viagem. Custo: 10. Sacia um ponto de fome. Peso: 200 gramas. Roupas normais. Custo: 30. Camiseta, calça, roupa de baixo. Peso: 1 kg. Saco de dormir. Custo: 25. Peso: 2 kg. Traje FEDRA. Custo: 150. Somente para agentes da Fedra mais 1 de proteção mais 2 contra balas. Peso: 2,5 kg. 13. Mestrando RPG de The Last of Us. Um mestre ao narrar The Last of Us RPG deve conhecer o jogo em primeiro lugar. Todo esse manual foi realizado com base a ser fiel ao jogo de videogame e ao mesmo tempo dar o realismo necessário a um jogo de RPG. Para conhecer o jogo não é necessário jogá-lo, existem diversos gameplays no YouTube que assistidos informarão o necessário a narrar. O manual possui imagens ao longo dele e ao final mais algumas para que possa ser bem elaborado o conceito do mundo apocalíptico de The Last of Us. Sempre lembrando que já fazem 20 anos de infecção. O mestre deve explicar que se trata de um mundo selvagem, onde a população deixou de lado muitas ações que os tornavam humanos. Ninguém é totalmente bom e nem todas as ações vistas como selvageria hoje são condenadas neste novo mundo. A narrativa deve sempre ser para grupos pequenos. Se o grupo de jogadores for grande, devem ser divididos em 2 diferentes grupos de sobreviventes. Grandes grupos fogem à ideia de tensão do jogo, porque dificilmente perderiam ou teriam problemas a enfrentar os obstáculos. Portanto, a regra de ouro é: nenhum grupo deve ter mais que 4 jogadores incluídos. Se você narrar para 5 jogadores, divida eles em 3 no grupo de bandidos e 2 no grupo de Fireflies. Cabe sempre aos jogadores chegarem no acordo de a quais grupos pertencerão, ficando claro que mais de 2 grupos no jogo torna o trabalho do mestre muito difícil. Teria que criar em alguns casos 3 aventuras diferentes. A escassez de munição deve ser uma constante, sempre que o grupo contar com muita munição e parar de preocupar-se em poupá-las, o mestre deve aumentar o número de adversários. O jogo é melhor narrado com ideias de objetivos claros que são complementados ao longo do jogo. Se no início era ir do ponto A ao ponto B, no meio do caminho foi necessário um carro talvez. Lembrando que a fome e a sede são sempre side quests presentes. O jogo utiliza a regra de ambientação de especialização de perícias. PAG 131, onde é preciso se especializar em que tipo de arma sabe usar, qual tipo de ambiente sabe sobreviver, etc. Apêndice A. Tabelas. Arma melhoria custo in. Peças. Observações. Pistola ou revólver mais 1 de dano 50 limite até mais 5. Mais 6 distância 25 até 24, 48, 96. Mais um CDT 55 limite até mais 2. Rifle e rifle de assalto mais 1 de dano 35 limite até mais 4. Espingardas mais 6 distância 40 até 24, 48, 96. Mais 1 de dano 40 limite até mais 6. Submetralhadoras mais 1 de dano 40 limite até mais 3. Mais um CDT 55 limite até mais 2. Metralhadoras mais 1 de dano 45 limite até mais 5. Mais um CDT 60 limite até mais 2. Facas, tacos e canos mais 1 em aparar 50 limite até mais 2. Mais 1 de dano 25 limite até mais 3. Espadas mais 1 em aparar 45 limite até mais 3. Mais 1 de dano 30 limite até mais 5. Machados mais 1 de dano 35 limite até mais 6. Mais 1 em aparar 50 limite até mais 1. Arcos mais 1 de dano 40 limite até mais 5. Criar item características custo in. Peças. Observações. Faca força mais D4 25 coquetel molotov dano 1D10, 5, 10, 20, 25 chance de pegar fogo. Bomba de fumaça menos 6 em testes para enxergar.
5, 1, 0, 2, 0, 3, 5 Granada de pregos dano 1d12. 5, 1, 0, 2, 0, 3, 5 Kit Prim. Socorros mais 1 em testes de cura. Cura 1 Ferim. 30 necessário para cura. Armadura melhoria custo in. Peças. Observações. Jaqueta de couro mais um de bônus 40 limite de mais 2 mais 3. Colete balístico mais um de bônus 50 limite de mais 3 mais 3. Traje Fedra mais um de bônus 70 limite de mais 2 mais 2. Escudo médio Fedra a parar mais 2 e armadura mais 3, 5-0 única modifica. Capacete Fedra menos 1 na penalidade de perceber 35 limite de menos 1.